essa pessoa, toda vez que ela ia, a pessoa, não, me dá aqui o nome do moço lá que você está interessado, lá que eu vou pôr aqui na caixinha de oração. E aí eu vou pôr o seu nome junto com o dele na minha caixinha de oração. E aí eu vou pôr em cima umas, enfim, não vamos traduzir, né? Não precisa tudo, né? Vou pôr lá uns negócios lá para você com o nome dele junto com o seu, tá bom? E aí eu chamei o povo da apometria, né? Enfim, galera. E aí eles me explicaram que, cruzando as linhas de tempo, todas as coisas que ela tinha feito, em 2 anos aproximadamente, tinha em torno de, assim, informação que eu recebi no campo, né, gente? Eu não vi tudo, óbvio, né? E aí também 9 fora, somando todas as coisas que ela trouxe, né? Assim, no campo veio para mim que ativo tinham 81 amarrações. Possivelmente com 81 pessoas diferentes. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, né? Falando hoje da apometria e amarração, né? Enfim, vamos falar um pouquinho dessa temática, né? Uh, eu vou contar um dos causos, né? Assim, esse é um dos temas mais complexos. É uma situação, né? Que infelizmente a gente recebe muito. Bom, a gente sabe que é meio que um senso, né, comum. A gente sabe que a amarração é um processo no qual você interfere, né, na energia de outra pessoa, ou alguém interfere na sua energia. Ponto. E eu tenho, né, por força das circunstâncias, algumas tantas histórias a respeito disso. Então vamos lá. Uma das situações que me chamou muito a atenção, né, isso já deve ter uns 15 anos, mais ou menos, sei lá, acho que foi alguma coisa de 2011, 12, 13, né? Foi ali nessa altura. Numa das viagens, enfim, né? Tô lá num dos locais que, enfim, como sempre as pessoas me recebem, e aí você vai atendendo pessoas aqui e ali, e me veio uma pessoa, né? Enfim, com uma série de características que quando a gente bate o olho a gente já mais ou menos sabe que, né, a pessoa tem um certo perfil. O que é uma amarração, né? Primeiro vamos fazer isso, né? Vamos entender isso. De forma muito simplificada, nada mais é do que acessar o registro energético ou a frequência vibracional de uma pessoa, pegar, acessar o registro vibracional energético de outra pessoa e conectar essas duas frequências e vibrações, supostamente dentro de um mesmo campo de ação, de modo que essas pessoas fiquem, né, presas dentro desse campo de ação. Se eu falando de uma maneira muito simplificada, mais simplificada ainda, seria o mesmo que você aprisionar dois desconhecidos numa ilha ou aprisionar dois desconhecidos dentro de uma casa, né? Sem portas. E aí o que acontece? Para um viver, depende das ações do outro, e para o outro viver, né, de alguma forma, depende, tem uma conexão com o primeiro. Então, o que ocorre? Imagina você dentro de uma casa com um desconhecido ou uma desconhecida, e não é possível sair deste ambiente. Você vai ser obrigado, obrigada a conviver com essa pessoa. Isso quer dizer que vai ser algo positivo? É só a gente partir do pressuposto que uma das pessoas ali está tecnicamente dopando a outra o tempo todo.
É como se, por exemplo, a pessoa que é amarrada está o tempo todo tomando uma água batizada, e aqui supostamente, aqui tem a chave da porta, que está te mantendo refém, é a que toma a água não batizada, a água pura. E aí imagina que nessa água batizada tem lá uma série de elementos que mantém você que está tomando esta água, digamos, de uma maneira inerte, né? De uma forma passiva, né? Isso falando de uma maneira bem simplificada. E aí o que que acontece, né? Claro que devido ao processo em si que é ativado da frequência, da vibração, sobretudo de quem é aprisionado, de quem é amarrado, a frequência e a vibração dessa pessoa vai sofrer algumas oscilações e interferências, de modo que esta pessoa que fez a amarração, ou que fechou a porta da casa, né, do lugar, vai estar sempre sobreposta, vai estar sempre acima da pessoa que está tomando a tal da água batizada. Eu atendi essa pessoa, né, umas 3 vezes. Lógico, identifiquei ali o quadro dela, né, enfim, 2 vezes foi com o mapa, uma vez com a apometria, e aí depois ela teve meu contato, pediu mais 2 apometrias à distância, arará, enfim, ok. E aí lá pelas tantas, isso já foi um ano depois, um ano e meio, e é muito curioso, né, enfim, um adendo aqui, né, é muito curioso que tem algumas pessoas que a gente bate o olho, lógico que eu não saio comentando isso com as pessoas, né, mas deu aquele estalo e eu falei, putz, eu tenho alguma coisa que eu tenho que resolver para essa pessoa, né? Tem alguma coisa que vai vir aqui, né? Tem caroço nesse angu, né? Mas sou eu que tenho que resolver o angu dessa pessoa, né? Tem alguma coisa aqui que está vindo, né? Quando eu vi a agenda do dia, né? A pessoa que organiza a minha agenda virou e falou, ó, essa pessoa aqui, XYZ, ela vai vir nesse horário, né? Você já atendeu ela. Uhum, né? E eu já assim, ó. E já veio no ouvido, ó, vai vir coisa, né? Você já escutei aquela, vamos dizer, né? Aquelas vozes na minha cabeça, eu escutei aquela gargalhada, né? Aí eu falei, tá bom, né? Vamos lá, né? E aí, enfim, o dia começou, acho que era o quarto atendimento. Eis que me entra a pessoa e ela entrou para falar de um assunto, né, de uma situação X, se eu não me engano, na época era uma pessoa na família que estava doente, arará, e aí passou a sessão toda, e eu com aquela coisa, ué, mas né, alguma coisa vai vir daqui. Faltando ali uns 15 minutos para acabar o nosso horário, a gente já praticamente já tinha fechado já o trabalho, a sessão, né? Aí ela vira e fala: Não, né? Depois eu queria ver com você, porque eu fui na cartomante, e aí eu fui numa benzedeira que eu gosto muito de ir, né? E, e aí eu também fui lá eu não vou lembrar aqui quem que era a figura, né? Mas enfim, uma outra pessoa que fazia um trabalho XYZ, e aí ela começou a narrar a transição entre essas 3 pessoas, né? Ah, tá bom, né? O que você quiser eu vejo, marca outro horário aí. E eis que ela marcou outro horário, acho que eu não ia trabalhar no sábado, e ela marcou um horário, e aí no sábado seguinte, né, meu voo era só no domingo, aí tá bom, vou atender aqui no sábado, tá bom, aí vamos lá. Né, tinha aparecido mais 2 pessoas para atender, enfim, ia ter 3 atendimentos, beleza, né, ela foi o último atendimento da rodada. Ok. E eis que a pessoa começa a falar, não, porque eu fui, né, isso já no sábado, eu preciso de você, porque eu queria que você me dissesse o que que você acha, né?
E eu já assim, meu Deus, o que é que eu acho, né? Se eu disser o que eu acho aqui, para essa pessoa nunca mais nem tipo, vai proibir ter voo com o meu nome, eu não vou poder voar mais para essa cidade, né? Acabou, né? Enfim, né? Bom. Aí ela, então, porque antes dessas aí que eu fui, né? Antes eu consultava uma outra pessoa, mas eu não sei, eu não gostava dessa outra pessoa, porque toda vez que eu ia lá, ela falava que tinha que matar um bicho, tinha que matar uma galinha, tinha que não sei o quê, né? E assim, mas eu não sei o que ela fazia, porque eu só pagava ela lá e ela fazia as coisas lá, mas eu não sei o que ela fazia, né? Essa era a fala da pessoa, né? Aí lá pelas tantas, né? Falou, não, e aí eu deixei de ir nessa pessoa, mas eu sei que ela fez lá umas coisas para mim, eu paguei para umas 4 ou 5 vezes só, né? Assim, como se 4 ou 5 vezes só já fosse bem pouca coisa, né? Vamos só fazer esse registro, né? Enfim, e aí lá pelas tantas, né? Ela começa a contar. Não, porque a benzedeira, ela pediu, né? Eu tava preocupada lá com uma pessoa X, e aí eu queria saber se eu ia namorar com aquela pessoa X, ela pediu o nome da pessoa, e aí pediu para levar 2 garrafas, e pediu, né, mais umas coisas, e falou que ia pôr o meu nome lá com a pessoa, e até não vou explicar aqui para não correr o risco de ter gente, porque sempre tem gente doida querendo reproduzir as coisas que nem sabe para que serve, né, mas enfim, a mulher, e aí a pessoa começou a me dar a receita do que a mulher falou e fez na frente dela, né? E aí diz que era uma benzedeira essas pessoas, né? Mas enfim, uma benzedeira muito moderna, né? Enfim, né? E aí fez o processo todo, né? E aí falou para a moça ainda. Então, e aí você vai fazer assim, assado, e vai enterrar isso aqui, não sei aonde, né? E eu vou fazer isso aqui. E a mulher fez, né? E aí, assim, ela começou a narrar, né? Porque aí, uma semana depois, ela foi na cartomante, e aí a cartomante viu umas coisas lá, e a cartomante viu e disse que tinha 2 homens interessados nela. Ela entendeu que eram 2 homens XYZ, que um era um ex-namorado e o outro era um que ela tinha conhecido um dia antes, pela descrição das cartas lá da mulher. E aí a mulher falou: não, vamos fazer o seguinte, né? Esses dois aqui são muito bons para você, então vamos fazer dois, né? Vamos fazer 2 trabalhos, né? Só que assim, e aí vamos entender, né, gente? Nesse caso, essa pessoa, ela não entendia o que era trabalho de amarração. Tipo, ela estava achando que, tipo, a pessoa está fazendo um negócio, né? Ah, faz aí, né? Tipo, se for para minha felicidade, né? Que mal tem, né? Eu posso ir lá e, tipo, a pessoa tá me cobrando X reais lá, não é nada demais, né? Porque também é o trabalho dela, né? Imagina, né? Assim, e primeiro que não era um pagamento baratinho, tá? Vamos combinar, né? Não era uma quintinha, né? Aí, beleza, né? Aí, assim, só para vocês entenderem, né? Imagina, né? Essa pessoa das cartas já tinha a benzedeira, que já fez um negócio que não era com nenhum desses dois, né? Aí imagina que ela foi nessa senhora das cartas, arranjou outros 2 interessados nela, né, jogando carta, e aí fez uma conexão para cada um. Então, só em uma semana, ela já tinha feito 3 amarração para 3 caras diferentes, né? Não o suficiente, mas uma semana depois, porque na cabeça dela nenhuma das amarrações tinha dado certo. Uma semana depois, no desespero de tipo, eu preciso estar com alguém, foi numa terceira pessoa e essa terceira pessoa ainda conectou com mais um. Beleza. Aí assim, gente, lógico, eu não posso reproduzir tudo aqui, né? Mas imagina que eu sentei com essa criatura e falei, então, vamos lá. Assim, assado, X, Y, Z. Não expliquei da missa 1/3, porque eu achei que a pessoa
não ia nem processar naquele nível de desespero. E tentei explicar, beleza. Eu fiquei com aquela sensação de que ela não entendeu o nível do balaio de gato, né? Opa, né? Fui lá, ativei, encaminhei, mas ainda veio um negócio no campo, ó, isso aqui não resolveu, tá bom? Bateu o sábado, terminei a minha sessão, dei os procedimentos para ela, né? Dei uma receita de floral, uma receita power. Falei, ó, você tem que tomar isso aqui um mês, tá bom? Para a nossa satisfação, eu acho que ela seguiu a regra, a receita, e a parte boa é que a receita de floral, né, também junto com o trabalho da apometria, deu uma expansão de consciência. Ela me manda mensagem cerca de um mês depois, né, um pouquinho antes, inclusive, e aí ela fala, então, Marcelo, eu não falei a verdade para você aquele dia, né? Eu preciso de outra sessão. Tá bom, né? Tudo bem, né? Faz parte, né? Do meu trabalho, né? Sou pago para isso, né? Vamos lá, né? E eu já sabia, né? Porque no dia que eu atendi ela, já tinha, né? Enfim, né? Tive umas percepções no campo, né? Claro, né? Você sabe, quando a gente abre o campo da apometria, vem um tanto de coisa, né? Eu vi umas tantas imagens, aquelas coisas, né? Vi umas imagens de vida passada, vi umas imagens, enfim, né? Eu já sabia que tinha mais coisa no campo, né? E aí a pessoa vira e fala, então, tinham mais duas pessoas que eu ia, e teve uma agora que eu resolvi cancelar, né? Porque tomando floral agora, eu entendi, vieram, porque ela começou a tomar o floral e começou a vir alguns sonhos, né? Então, até pela característica, já era uma pessoa que tem um nível de espiritualidade muito bom, e até pela característica dela, possivelmente ela recebeu das próprias entidades dela, da própria egrégora espiritual dela, ela recebeu, do anjo da guarda, enfim, ela recebeu, né, um comunicado. E aí a galera explicou num nível mais hardcore do que eu o que ela estava fazendo. Beleza. Aí ela me procurou, né, com base nesses sonhos, com base nessas percepções que vieram junto com o floral e naquilo que eu tinha dito no trabalho anterior, quando estive lá na cidade, né, dela, ela virou e comentou, né, isso já era uma ligação na época, enfim, não tinha isso que a gente tem hoje, né, mas enfim, foi uma ligação telefônica mesmo, ela virou e falou, então, tinha duas pessoas que eu ia, tinha uma que eu ia mais ou menos a cada 15 dias, eu não te contei isso, tá bom, né, e toda vez que eu ia nessa pessoa, eu tava acreditando que eu ia namorar lá com alguém, e aí eu colocava o nome da pessoa lá para ela fazer o negócio. Ela sozinha contou, gente, tá bom, né? Vamos pôr números simples, né? Ela sozinha contou uns 16. E ainda tinha outra, que era uma outra que também jogava carta, que ela ia mais ou menos uma vez a cada 3 meses, que era por uma indicação da família. E essa pessoa, toda vez que ela ia, a pessoa, não, me dá aqui o nome do moço lá que você está interessado, lá que eu vou pôr aqui na caixinha de oração. E aí eu vou pôr o seu nome junto com o dele na minha caixinha de oração. E aí eu vou pôr em cima enfim, não vamos traduzir, né? Não precisa tudo. Né? Vou pôr lá uns negócios lá para você com o nome dele junto com o seu, tá bom? Ah, e aí eu chamei o povo da apometria, né? Enfim, galera.
E aí eles me explicaram que, cruzando as linhas de tempo, todas as coisas que ela tinha feito, em 2 anos aproximadamente, tinha em torno de, assim, informação que eu recebi no campo, né, gente? Eu não vi tudo, óbvio, né? E aí também 9 fora, somando todas as coisas que ela trouxe, né? Mas assim, no campo veio para mim que ativo tinham 81 amarrações. Possivelmente com 81 pessoas diferentes. E aí, não o bastante somado a isso, as pessoas com quem ela, né, enfim, se envolveu, saiu uma, duas vezes e ficou por isso mesmo, mas que no desespero de achar que vai se casar, né, no desespero de achar que achou a alma gêmea a todo custo, tipo, assim, a tirar colo, né, no desespero da ansiedade, imagina que ainda tinha o campo energético, enfim, né, sexual, físico, enfim, com algumas pessoas, e aí só para vocês entenderem, essa pessoa chegou num ponto e, além dela ter as questões da energia das amarrações, ela começou a puxar campo de amarração de outras pessoas para o campo dela. Então, ela ainda atraía homens que já estavam amarrados com outras pessoas. E aí, 9 fora, além desses 81 que estava tudo no nome dela, ainda tinha mais uma galera que assim, né? Eu sei que é um dos casos mais fora da curva. Tem mais casos de amarração, né? Enfim, tem umas coisas bem horrendas, né? Mas eu falo, por isso que eu sabia, né? Porque veio no campo, ó, isso aqui é coisa tua, você vai resolver, você vai ajudar essa pessoa. Tá bom, né? Resumo da ópera que isso deve ter levado uns 3 anos. É um dos poucos casos que assim, eu não costumo fazer apometria assim, direto, né? Assim, são casos isolados. Normalmente, quando alguém me vem, eu já sei que eu vou fazer. É muito comum fazer uma, duas, três. Já alguns casos à parte, eu faço 10, 12, mas já são situações à parte, já são situações já num outro nível de necessidade, né? E quando tem, enfim, né, quando tem conteúdo para isso. E no caso dessa pessoa, obviamente, extrapolou essas 10, 12, porque foi um trabalho de 3 anos. E aí, ou aproximadamente, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí, nesses 3 anos, acho que todo mês eu fiz uma, duas. Teve algum momento que tiveram outras coisas que não tinha nada a ver com isso, e foram três, né? Mas aí imagine que para limpar esse campo, e assim, claro, e deixando muito nítido aqui, né? Não sou pai de santo. Lógico que eu dei muita lição de casa para essa pessoa. Ou seja, porque no meu trabalho com apometria não sou só eu que trabalho, né? Eu também coloco a outra pessoa para fazer coisas. Tem que assumir a consciência, tem que assumir a responsabilidade do BO, né? E aí o que que ocorre, né? Obviamente tiveram momentos que eu sentei, até porque eu também abro o mapa das pessoas, então, né, de tempos em tempos a gente tinha uma abertura de mapa, acho que mais ou menos a cada 3, 4 meses, e aí eu virava para ele e falava, ó, tem isso, tá assim, assim, assado, não sei o quê, e assim, até que a pessoa entendeu, né, vamos resumir que isso que é o importante para nós, né, a pessoa entendeu que uma amarração já poderia tirar ela do prumo para se encontrar com a pessoa com quem ela realmente poderia e provavelmente deveria ficar. 2 ou 3 amarrações para 2 ou 3 pessoas diferentes, isso já vai gerar um desequilíbrio no campo das relações. Bom, mais do que isso, aí vamos lá. Vida financeira, vida familiar, vida afetiva, vida social, vida espiritual, saúde mental,
rotina, precisa mais? Não é problema suficiente? Ah, não, eu preciso de alguém. Uhum. Olha, aí vamos lá, né? Noves fora. Se você tiver com um problema na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida social, na sua vida de trabalho, na sua saúde, saúde mental, se tiver filhos, isso também vai, em algum nível, dar problema com os filhos, de casa a casa. Você acha mesmo? Alguém aí acha, acredita, que a pessoa que está com essa lista de problema vai mesmo conseguir ter um relacionamento saudável e achar alma gêmea? E aí me vem aquelas pessoas, e gente, vem muito isso, né? Vem, assim, não é o meu assunto principal, mas eu digo assim, né? Aparece um tanto de gente com isso. Aí me aparece as pessoas que, não, mas eu preciso de um casamento, eu tenho que achar, eu tenho que estar com a pessoa, eu não posso ficar sozinha. E aí eu assim, ó, uhum, né? Né? E cada um com seus problemas, né? Tudo bem, né? Quem sou eu, né? Mas aí imagina o seguinte, se porventura a pessoa já fez, né? E aí vamos entender aqui, né? Isso não é o meu, não vou dizer que eu penso dessa forma, né? Mas se vocês forem procurar as pessoas X, Y, Z, enfim, tem várias opiniões técnicas a respeito, né? Quando o campo de amarração é feito, ele ativa duas linhas, né? Ele ativa uma linha na nossa linha de tempo, que são 7 anos para frente, ou seja, você fica 7 anos amarrado àquela criatura, e noutra linha de tempo, nas realidades paralelas, vidas passadas, etc., né, nos multiversos da vida, você pode ativar um campo conforme o processo, e esse campo talvez nunca fique desativado até que alguém vá lá e mexa nisso. Conclusão: a pessoa que tem mais do que 3 amarrações, vírgula, nesse último caso aí que a gente está relatando, provavelmente 150, um pouco mais, um pouco menos. Como é que você acha que energeticamente você estando amarrado, amarrada a mais de 3 pessoas, vai fazer com que a sua vida ande para frente de alguma forma? Aliás, se já andar para trás, já vai estar tá muito bom, né? E aí, vamos lá. Tu acha mesmo que se tu encontrar com a alma gêmea, essa alma gêmea vai conseguir ficar na tua vida um pouco de sorte, 2 minutos? E aí, digamos que levou 3 anos e pouco para conseguir destrinchar o caso. O pessoal lá de cima mandou, porque, enfim, né, era uma situação que, de alguma forma, eu tinha que resolver. Talvez eu fosse a pessoa que, naquela condição espiritualmente, ia pôr aquela pessoa no prumo, e a galera lá de cima confiou, e a hierarquia espiritual da pessoa confiou na minha hierarquia espiritual. Ponto, que é o que interessa. Sim, pessoas. A parte boa, né? Pelo menos até onde me consta, esta criatura não voltou a fazer amarrações. Entendeu que o processo tinha que acontecer também com, né? Assim, tomou muito floral, eu vou dizer que essa pessoa tomou muito floral para desamarrar, desamarrar das desamarrações e desamarrar dos amarrados que estavam amarrados a ela, porque além de tudo tinha gente que estava. Até vou comentar um outro adendo, né? Isso nunca foi dito para a pessoa, né? Mas enfim. Curiosamente, teve um sujeito que ela falou lá para mim, né? E não é que esse sujeito tinha, né, enfim, uma figura com dinheiro, XYZ, lá da cidade dela, enfim, né? Muito visado por conta disso. O sujeito tinha
Eu não trabalhei ele, né, mas acessei o campo para desvincular do campo dela. Tinham sete pessoas diferentes fazendo amarração quase que toda semana para o rapaz, para mulheres diferentes. Aliás, não só para mulheres, porque também tinha dois homens, né, também interessados nele, né? Mas aí imagina que tinha 7 pessoas fazendo amarração para esse sujeito o tempo todo. E aí aquele negócio, né, gente, sabe como é que é? Eu só desvinculei do campo da moça, né, encaminhei para a hierarquia e, ó, dá os sinais aí da vida para esse rapaz, né, seja o que Deus quiser. Porque não é da minha responsabilidade, não é da minha alçada, enfim, né, a gente só dá os comandos e, enfim, a vida que segue. Assim, não é um campo que eu goste muito de trabalhar. A gente recebe de vez em quando casos e casos. O que importa dessa história é a pessoa em si, ela entendeu que do momento que ela começou a fazer as amarrações, que assim, também, vamos lá, vamos dar a mão palmatória. Ela não sabia o que era amarração. Então a gente até dá um desconto, né? Porque a pessoa não estava entendendo o nível do montante do Paranauê. Então, tudo bem, né? Digamos, na ansiedade, na fissura de querer estar com alguém, de querer tá casada, era como se assim, eu pago qualquer preço. Mas esse pagar qualquer preço era justamente o preço que se pagava para que o casamento nunca acontecesse. E, inclusive, eu tenho que dizer o seguinte, as pessoas, né, eu sei que é horrível dizer isso aqui, né, mas inclusive o adágio das pessoas que trabalham com amarração. Porque tu amarra, o negócio funciona durante um tempo, e depois a pessoa que ficou amarrada naquela, tipo, que encomendou o serviço, mas eu não gosto mais do fulano. Mas o fulano não consegue mais desligar de você. Que já é outra história, porque as histórias em que a amarração levou a um casamento, não é esse caso, mas a história que a pessoa conseguiu chegar a um casamento por amarração, normalmente o que acontece? O cara lá, ou a mulher lá no meio do caminho, que encomendou o serviço. Putz, normalmente leva 2 anos, né? Depois de 2 anos, putz, não aguento mais o fulano, ele é muito grudento, a pessoa é muito dependente, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, a pessoa não sei o quê, e ainda tem um adendo. E se no meio disso tu encontra com a pessoa que realmente, vamos dizer, supostamente está destinada a você, tu bate o olho lá na pessoa, se apaixona. E aí você está casado ou casada com a fulana, já tem filho, inclusive, e aí faz como? E aí o que eu posso dizer para vocês, enfim, né? Isso já é uma outra história, mas para não perder o nicho aqui. Acompanhei essa moça por 3 anos e pouco nessa história, nesse inteirinho. Tiveram algumas outras coisinhas, mas menos. Depois de um tempo a gente deu uma desligada, enfim, né? Lógico, a pessoa, né, ela entendeu que eu concluí o serviço, e ok, mudou muito de comportamento, foi trabalhar a espiritualidade dela, foi fazer um trabalho de busca espiritual, foi fazer as próprias práticas dela, né? E aí ela foi para vertentes diferentes, enfim, um período lá foi evangélica, um período foi para a fraternidade branca, um outro período foi lá para uma outra linha lá, né, enfim, mais fechada, e aí um outro período lá, enfim, foi para o centro espírita, enfim, e mais umas outras tantas coisas no meio do caminho, né? E aí eu devo ter passado uns 4 anos sem falar com essa criatura. Eis-me que um belo dia ela me procura, né? E aí, ah, eu acho que agora vai. Aí ela sentou comigo, explicou, falou, não, abrimos o mapa. Eu vi que no mapa que tinha uma situação X, é isso mesmo, né? Muito provável, vamos lá, vamos, tá? Ainda trabalhei mais uns 2 meses ainda só para alinhar o campo e ter certeza que as coisas aradas lá tinham tudo ido embora.
Não obstante, no meio disso, eu descobri uma coisa, né? Enfim, né? Descobri não, veio no campo, né? Que tinha uma situação lá que uma dessas pessoas que ela consultava, né, que ela pagava bem, que a pessoa tinha feito também um processo de ativação para ela não entender o que estava acontecendo, né? Então, assim, também tem isso, né? Às vezes a pessoa vai lá pedir né, enfim, né, o trabalho, e aí, né, quem está vendo que né, porque, enfim, é uma pessoa que tem poder aquisitivo, aí, né, lascou, né? Já coloca outra coisa em cima e aí a pessoa perde a noção do que está sendo trabalhado. Né? Resumo da ópera, a gente ainda trabalhou esse campo. Óbvio que ela atraiu uma pessoa muito complicada para a vida dela, porque, né, com esse nível enfim, de alterações, ia vir alguém com tanta alteração quanto. E aí o rapaz veio com amarrações, né, de outras 3 mulheres. Trabalhamos um pouquinho o campo do moço e mais ou menos um ano depois ela estava casada, né? Enfim, e vida que segue, né? E vamos assim dizer que agora ela é mãe do Guinho, Zezinho e Luizinha, né? Que é o que importa, né? Tá muito feliz, muito bem, obrigada, né? Enfim, teve uma mudança de vida considerável e vamos dizer que não precisou mandar fazer amarração para o próprio marido, né? Enfim, né? Então, é um capítulo muito feliz da existência do planeta, alguém que resolveu ter um relacionamento sem precisar, né, requisitar a recursos não muito lícitos, né? Eu fiz minha parte, né? Nem sei se eu fiz minha parte em relação às amarrações, né? Mas eu posso dizer que com certeza eu ajudei essa pessoa a mudar o nível de consciência e a entender que a gente é responsável, né, por tudo aquilo que a gente ativa de alguma maneira, que é o que importa, né? E aí, moral da história, você tem que ser responsável pela sua própria felicidade. Não adianta terceirizar o processo. Simples assim, né? Inclusive energeticamente e magisticamente, né? Tem uma outra história que eu vou contar aqui depois, né? Enfim, não vai ficar nesse vídeo, vai ficar para um outro, né? Mas também tem a história lá da mãe lá que vivia rezando para a figura lá, enfim, né? Casar, né? Enfim, mais uma hora eu vou chegar nesse vídeo, né? Enfim, deixa para lá, né? Pessoas, torço que tenha elucidado aqui, talvez agregado um pouquinho de curiosidade, né? Torço que vocês nunca tenham feito isso na vida, né? E se está se dando por conta agora que fez, né? Porventura, se quiser o contato, né? A gente está aqui para isso, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já entra aí, já dá um like, né? Enfim, ajuda a audiência e aproveita e entra em contato, né? Mas é isso, gente, né? Coisa boa, né? Tomara que tua vida não tenha sido atrapalhada por isso e que tu não tenha atrapalhado a vida de ninguém, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E, se quiser, vem com a gente pro próximo vídeo. É isso.